Olá, vamos fazer mais uma aula sobre essa introdução ao cálculo das derivadas e das integrais. Queria começar revisando o que é, afinal, as derivadas e as integrais. As derivadas constituem um conjunto de operações matemáticas que nos permite dividir grandezas muito pequenas. Quando eu tenho que dividir grandezas muito pequenas para conseguir outras grandezas, eu uso a derivada. Ela me permite fazer isso. Isso é importante quando eu tenho valores de certos parâmetros que estão continuamente alterando, como é o caso da posição de um objeto, como é o caso de muitos outros exemplos que nós temos, né, na natureza. E aí eu preciso saber variações disso com relação ao tempo, com relação à posição, e aí eu uso a derivada. Então a derivada é uma metodologia matemática que me permite trabalhar nesse contexto e dividir, obter grandezas que são grandezas que advêm da divisão de outras. Por outro lado, a integral é uma metodologia matemática que me permite somar grandezas muito pequenas. Então, quando eu tenho que somar, para ter um efeito global, eu tenho que somar o que está acontecendo em cada pequeno intervalo. Para isso eu uso a integral. E usando a integral, eu consigo resolver problemas que são difíceis, né, de serem resolvidos com a álgebra tradicional que nós estamos acostumados. Então é para isso que serve a derivada e a integral. E nós aprendemos os princípios básicos, né, as regras básicas da realização, tanto da derivada quanto da realização das integrais. Como exemplo, não pensem vocês que integrais e derivadas se aplica apenas à física. Não, a economia, a biologia, a química e a matemática, obviamente, a geologia, todas as áreas utilizam muito as derivadas e as integrais, porque em todas essas áreas eu terei situações, né, reais, onde eu tenho que fazer essas divisões de grandezas muito pequenas ou adição de muitos intervalos, muitas variações. E como a gente trabalha com coisas muito pequenas, é por isso que a gente aprende limite antes, porque nós estamos trabalhando sempre com grandezas no limite de serem muito pequenas. Eu terminei a última aula com um quadro mostrando, como esse que eu estou mostrando aqui, que é a aplicação da derivada e da integral para uma parte muito importante da física, que é a parte da mecânica. A mecânica descreve, né, principalmente a cinemática, ela descreve os efeitos físicos através da posição, através da velocidade e através da aceleração. E nós, então, montamos aqui como é possível calcular as grandezas utilizando aqui as derivadas e as integrais. Então, eu vou da posição para a velocidade dividindo espaço por tempo. Então, é a derivada. Eu vou da velocidade para a aceleração dividindo a velocidade pelo tempo. Outra derivada. Mas eu vou da aceleração para a velocidade, veja, a aceleração é uma coisa instantânea cujo efeito cumulativo leva a um valor da velocidade, né? A aceleração é o quanto varia a velocidade. Eu tenho que somar as variações de velocidade para formar a velocidade, então eu uso a integral. Da mesma maneira que o espaço é uma soma das variações do espaço com o tempo. Então eu tenho que acumular as variações do espaço com o tempo, somá-las para obter o espaço como função do tempo. Então esse quadro aqui mostra de uma forma relativamente completa a aplicação, tanto da derivada quanto da integral, para o caso da mecânica. E eu gostaria de fazer hoje uma aula de aplicações em situações que são difíceis de serem resolvidas se nós não utilizamos essa ferramenta. E mais ainda, são situações onde eu tenho equações envolvendo derivadas e eu tenho que obter, não é,
aquela grandeza que satisfaz determinadas igualdades matemáticas. Eu vou considerar nesse exemplo uma aplicação desse quadro que eu falei para vocês. Então, existe um corpo cujo deslocamento como função do tempo, aqui nós vamos imaginar unidimensional, ele é igual a 8t ao cubo menos 3t elevado à raiz quadrada de t mais 10. Então, essa aqui é a posição do corpo como função do tempo, quando eu expresso o tempo em segundos e o x está expresso em metros. Tá certo? Então, essa é a posição do corpo como função do tempo. Eu quero saber o seguinte: qual é a velocidade do corpo como função do tempo, dado que ele tem essa posição? E qual é a aceleração que está causando a variação da velocidade como função do tempo? Então, para calcular a velocidade, naquele diagrama que a gente havia acabado de fazer, a velocidade é o quanto o espaço está variando com o tempo. Só que aqui o espaço estará variando com o tempo de forma seguindo essa lei. Então ele não é igual, não é uniforme. Não se trata aqui de um movimento uniforme. É por isso que eu tenho que dividir um intervalo pequeno de espaço por um intervalo pequeno de tempo. E eu aprendi a fazer essas derivadas, né? Eu aprendi que a derivada com relação ao tempo dessa grandeza toda, que eu vou escrever aqui, que é 8t ao cubo menos 3t elevado a meio, que é a mesma coisa raiz quadrada do tempo, mais 10, eu tenho que fazer essa derivada. E eu aprendi as regras básicas da derivada. A derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função, não é isso? A derivada da soma de funções é a soma das derivadas das funções. Então, eu estou aplicando essas propriedades nessa expressão. E eu aprendi que a derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui já é zero. Porque uma constante não varia como ela vai ter derivada. Já que a derivada é a variação, né? Então, isso vai ser igual a 8 vezes. A derivada de t ao cubo, eu aprendi a fazer derivada de funções desse tipo. Cai o expoente e a função é subtraída de 1. Então, vezes quadrado. Menos 3 vezes. Aqui é meio, menos 1 é menos meio. Então, aqui vai dar 3 vezes meio vezes t a menos meio. Que fica meio menos 1. Ou seja, a velocidade do corpo que eu estou procurando como função do tempo, aplicando as derivadas aqui, né, fazendo esse exemplo, vai ser igual a 24 vezes t ao quadrado menos 3 sobre 2t elevado a meio. Essa é a variação da velocidade. Então, eu tenho aqui uma posição que varia de uma forma, nós não estamos no momento questionando o que está causando aquela variação. Estamos só verificando que ela é uma função estranha dessa forma, né? Portanto, à medida que o tempo cresce, esse termo vai ficando menos importante e esse termo vai ficando mais importante. Não é? Porque está no denominador. Então, eu obtive diretamente da posição do corpo como função do tempo, a aceleração, a velocidade do corpo como função do tempo. Agora eu quero obter a aceleração como função do tempo. E essa é dado pela variação da velocidade. Então, se eu sei como varia a velocidade, eu sei como vai ser a aceleração. Então, agora eu tenho que fazer a derivada dessa função. Então, é d dt, dessa função toda que eu já obtive no item anterior. E aqui eu vou passar a escrever t a menos meio, porque aí já nos lembra facilmente como fazer a derivada.
Essa derivada é a soma das derivadas, então ela é d dt de 24t² menos 3 meios, não é? Ou, desculpa, menos a derivada como função do tempo de 3 meios de t a menos meio. Essa derivada aqui dá 24 vezes t. Não é isso? 24 vezes 2 vezes t. Então, eu vou apagar aqui a velocidade para poder ter espaço de calcular a aceleração. Portanto, a aceleração que esse corpo está sujeito vai ser igual a 24, porque a propriedade da derivada, essa constante, sai para fora, e aí eu vou derivar t². Mas t², derivada de t² é 2 vezes t. É isso? Menos 3 meios da derivada de t elevado a menos meio, que agora é menos meio, então o menos meio cai, vezes t elevado a menos meio menos 1, que é menos 3 meios. Portanto, a aceleração desse objeto, ela é 48 vezes t, menos, que fica mais, porque agora tem 2 menos, né? 3 quartos de t elevado a menos 3 meios. T elevado a menos 3 meios é o cubo da raiz quadrada. Então, essa é a aceleração como função do tempo. Como que é essa aceleração? Essa aceleração, ela, para tempos baixos, ela tem uma dependência muito, ela é grande e tem uma dependência muito grande com esse 1 sobre o cubo da raiz quadrada. Então, esse termo aqui, ele acaba dominando para baixos tempos, né? Porque para baixos tempos eu estou multiplicando isso por uma coisa pequena, esse termo não é relevante. Mas esse eu estou dividindo por uma coisa pequena. Então, para baixo, para curtos intervalos de tempo, ou para curtos instantes de tempo, desde que o movimento começou, esse termo é importante. E para tempos altos, né? Então, grandes, altos, né? Eu já escrevi baixo, então, baixos tempos e alto. Esse termo aqui passa a ser mais relevante. Então, isso aqui vai desaparecendo à medida que o tempo cresce. Então, com o passar do tempo, a aceleração passa a ser praticamente linear com o tempo. Veja que análise complexa que a gente tem que fazer. Se a gente não tivesse a ferramenta das derivadas, seria quase que impossível obter de forma fácil a aceleração que está agindo sobre o corpo. Como nós sabemos que a aceleração é consequência de força, provavelmente nesse corpo a ação de duas forças, uma que domina para baixos tempos e uma que domina para altos tempos. Então esse é o exemplo que a gente faz mostrando a aplicação da derivada. Agora eu vou escolher um outro exemplo. Então, o exemplo 2 que eu vou fazer é o exemplo do paraquedista. Então nós vamos imaginar um paraquedista que saltou, né? E que tem a sua velocidade variando, né? A sua velocidade vai variando. Quando o paraquedista pula, né, ele cai em queda livre, praticamente, até que ele abre o paraquedas. No momento que ele abre o paraquedas, tá certo? Aqui está o paraquedista. De alguma maneira isso está preso aqui. Então, ele salta, inicialmente ele está sujeito à ação da gravidade, portanto ele cai em queda livre, mas nós sabemos que se ele continuar caindo em queda livre, ele vai se esborrachar no chão. Então, ele tem um movimento para baixo
E esse movimento está sujeito, a partir do momento que ele abre o paraquedas, aparece ali uma força proporcional à sua velocidade. Isso dá uma aceleração também proporcional à sua velocidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nesse problema é montar a chamada equação que governa a variação da velocidade. Eu sei que a velocidade dele é para cá. Ninguém nunca viu um paraquedista subir, a não ser que tenha um vento enorme, que nós estamos na ausência de ventos, né? Então, o paraquedista está caindo e não tem vento. Só tem a ação da gravidade. Como nós sabemos, é para baixo, né? A gravidade está tentando trazer o corpo para baixo, é por isso que ele vem para baixo. Muito bem, então o paraquedista está caindo e eu tenho que escrever uma equação para a variação da velocidade. A maneira de escrever uma equação para a variação da velocidade é escrevendo quem que deve ser a aceleração desse corpo. Quem que deve ser a aceleração desse corpo? Bom, primeiro eu vou imaginar que não tem paraquedas, né? Ou que o paraquedas adiciona algo ao movimento do paraquedista, óbvio. Mas eu não posso tirar daqui a gravidade está presente. Então eu tenho que isso aqui tem que ter esse termo que a aceleração é igual à aceleração da gravidade, porque o objeto está caindo em primeira aproximação, né? Quando ele abre o paraquedas, todos nós sabemos que a ação da gravidade é anulada de alguma maneira, porque ele passa a cair mais devagar. Então eu tenho que subtrair daqui uma parte que é a parte de desaceleração, né, que o paraquedas impõe ao paraquedista. E eu, sem dar grandes explicações a vocês, vou dizer que aqui aparece um termo que é desse tipo aqui. Quanto maior a sua velocidade, maior é a força oposta. Por isso que quando você quer conduzir um paraquedas, se você correr muito, você tem que fazer um esforço maior. Porque a desaceleração imposta pelo paraquedas, ela é proporcional à velocidade. Quanto maior essa velocidade, maior vai ser a força oposta. Então eu tenho aqui a gravidade acelerando e tenho uma força de resistência do ar, que eu vou chamar simplesmente de resistência oposta. E eu estou aqui somando essas duas ações. A aceleração do corpo é a gravidade. Se você tirar o ar, se o paraquedista pular na ausência de ar, esse termo desaparece. Mas devido à existência do ar, tem aqui um termo que é proporcional à velocidade. Isso aqui pode até ser deduzido, né? Em mecânica de fluidos, a gente acostuma deduzir essas forças que são proporcionais à velocidade, ou a velocidade ao quadrado. E esse parâmetro que aparece aqui depende, inclusive, da forma do paraquedas. Mas nós vamos imaginar que tudo isso nos é fornecido aqui. Então, olha, nós montamos aqui uma equação. Essa equação, ela diz como que a velocidade varia. Agora, é uma equação assim, que tem velocidade de um lado, tem velocidade do outro. A variação da velocidade depende da velocidade naquele momento. Então, não é um problema trivial, né? Essa equação, que você mistura derivadas com a função, tudo isso, chama-se equação diferencial. Então, é uma equação matemática que envolve derivadas. Então, ela envolve diferenciações, diferenças, né? Razões de diferença. Então, ela chama equação diferencial. Essa equação que eu escrevi aqui, ela é a equação que deve me dar como que a velocidade de um paraquedista variou. Obviamente, nós sabemos que quando ele pulou, nós vamos imaginar que ele pulou de paraquedas aberto, ele tinha uma velocidade inicial igual a 0. Então, ele simplesmente pulou do avião. A velocidade de queda dele naquele instante era 0. Então, nós vamos imaginar que a velocidade inicial do paraquedista é 0.
Essa é a chamada condição inicial do problema. E eu tenho então aqui esta situação para resolver. Como que eu vou resolver isso? Quem é V de t nessa situação? Se eu imaginar que alfa igual a zero, então, primeira suposição. Vou falar que não tem ar aqui na jogada. Se não tem ar, eu sei o que eu tenho que obter. Eu tenho que a aceleração, que é a variação da velocidade, é a aceleração da gravidade. E que, portanto, não é? Eu posso reescrever isso, que a variação da velocidade é igual à gravidade vezes a variação do tempo, mesmo que esse tempo seja pequenininho. Eu vou até reescrever isso aqui em cima. Então, na ausência dessa resistência, eu posso escrever isso. Concordam? Escrevendo isso, e é nessa situação aqui, onde eu estou supondo alfa igual a zero, essa constante alfa é a constante aqui que dá a resistência, né? Então, eu vi que dV é igual a G dt. E eu sei que a velocidade inicial é zero. Então, veja, isso aqui é uma igualdade matemática de dois intervalos, de duas variações de grandezas. Toda vez que o tempo variar de dt, que é uma variação pequenininha, a velocidade variou de dv, que é dado por isso. Então eu posso aqui fazer o seguinte, se eu quiser saber qual é a velocidade acumulada, eu somo todas as variações de velocidade. Então se eu integrar todas as variações de velocidade, isso aqui é uma igualdade matemática, significa que eu tenho que integrar g dt, g é a aceleração da gravidade, né? Isso aqui é uma igualdade matemática. A integral de dv é como a integral de 1 vezes dv, que nós sabemos fazer, dá v. Não é? V mais uma constante que eu vou chamar de V0, que nós já falamos que é zero. E aqui eu tenho g, que é uma constante, sai fora da integral, e fica a integral de dt. E a integral de dt eu sei que é t. Então pronto. Caso alfa igual a zero, por integração disso aqui, eu obtenho que a velocidade varia linearmente com o tempo, que é o movimento uniformemente variado que vocês estão cansados de saber. Então, eu fiz isso para o caso, eliminei essa resistência. Claro que a coisa ficou muito fácil, porque eu tenho velocidade de um lado e tempo do outro, apenas. Então eu posso fazer isso de forma bastante fácil. Mas agora eu quero resolver o caso geral. E o caso geral envolve olhar essa equação e resolvê-la como ela está. Essa aqui, como eu expliquei, é uma equação diferencial. Eu tenho que resolvê-la. E para resolvê-la eu vou usar a integração. Então eu vou fazer o seguinte. A variação da velocidade durante o intervalo de tempo dt pode ser escrito da seguinte maneira. dv igual a g menos alfa v dt. E agora eu vou colocar g em evidência. Então fica dv é igual a g, que multiplica 1 menos alfa sobre g vezes v dt. O que significa essa igualdade matemática? Significa que toda vez que o tempo passar de uma quantidade dt, a velocidade vai variar de uma quantidade dv, dado por essa expressão. Agora nós temos que resolver isso. A maneira de resolver é através da integral, mas para integrar essas variáveis, de um lado tem que ter velocidade e do outro tem que ter o tempo. Então eu vou pegar esse termo aqui e vou passar dividindo, de tal maneira que eu tenho agora que a variação da velocidade dividido por essa quantidade
que depende da velocidade, é igual a g que sobrou lá, dt. Continua sendo a mesma equação diferencial, escrita agora de uma forma levemente diferente. E eu posso realizar agora, isso aqui é quanto está variando. Eu posso somar todas essas variações. E isso tem que ser igual à soma de todas essas variações. Acontece que se eu somar todas as variações dt de tempo, eu formo o instante de tempo que eu quero. E se eu somar todas as variações de velocidade ao longo de 0 até o instante que eu quero, eu tenho a velocidade naquele instante. Que é exatamente, como eu estou trabalhando com um instante de tempo genérico, isso é exatamente o que eu quero para poder ter recuperado a velocidade em qualquer instante de tempo. Então agora, essa equação inicial, não é? Que tal o paraquedista? Eu vou pegar essa equação e vou escrever lá em cima. Por quê? Porque nós transformamos a equação inicial nessa outra. Então eu vou apagar aqui a minha equação inicial e vou escrever que dv dividido por 1 menos alfa, que é uma constante aí da resistência que o ar faz sobre o paraquedas. 1 menos alfa v é igual a g vezes dt. E eu vou agora, continuo lembrando que a velocidade é 0, eu vou tentar agora somar todas essas variações e vou somar todas essas variações. Somar aqui é integrar. Então eu sei que a integral dessa... Isso aqui é uma função também, né? Eu sei que a integral de dv sobre 1 menos alfa sobre g vezes v é igual à integral de g dt. Integral, estou somando todas essas variações, somando todas essas variações. Essa aqui eu sei que dá g vezes t, mais uma constante, porque essa aqui é uma integral indefinida, mas nós estamos sempre partindo de t igual a 0. E a velocidade naquele ponto é v0 igual a 0. Então, estou nem lembrando mais dessas constantes. Mas agora eu quero, sim, fazer essa integração aqui. Então, eu vou pegar e vou falar aqui 1 menos alfa sobre g vezes a velocidade. Quem varia aqui é a velocidade. A minha variável é a velocidade. Isso aqui é tudo constante. Eu vou chamar de uma nova variável b. E observe uma coisa interessante. Quando o dv variar de uma certa quantidade, imagine que agora eu vou variar a velocidade. Então, quando eu variar a velocidade, vai automaticamente variar b. Não é isso? Então, db é igual... A única forma de b variar é se variar a velocidade. Só que eu estou pegando uma variação infinitesimal, muito pequena. Então, dB é igual a menos alfa sobre g dv. Porque o 1 varia, né? Então, variação de b tem que advir da variação de v, multiplicado por essa constante, com o sinal contrário. Então, quando eu tenho dv positivo, eu tenho um db negativo. Quando eu tenho um dv negativo, eu tenho um dB positivo. Então é assim que está a variação da velocidade. Muito bem. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar B. E no lugar do dV, como eu posso obter aqui, dV é igual a menos G sobre alfa, né, que passou multiplicando e dividindo, dB. Então eu vou fazer o que a gente chama de uma substituição de variáveis. Parece difícil, mas não é. E obviamente você não tem que ser um expert nisso. Eu estou fazendo uma ilustração para você sobre a aplicabilidade das integrais. Então já expliquei um pouquinho o que é equação diferencial. Agora estou mostrando que as integrais são importantes na solução dessas equações. Então eu obtive isso, agora eu vou substituir aqui. Esse procedimento chama-se substituição de variáveis. Então, na verdade, essa equação aqui,
No lugar do dv, eu vou colocar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar b, porque b é igual a tudo aquilo. E aqui em cima, eu vou colocar isso aqui. Então, aparece um sinal negativo. Aparece uma constante que eu já estou tirando para fora, dB. Aquela integral é igual a essa, porque eu substituí, mudei de variável, mas o valor da integral é o mesmo. Então, eu tenho agora essa nova integral. Nós aprendemos que a integral de dx sobre x era logaritmo de x. dB sobre b é logaritmo de b. Então, isso aqui fica menos g sobre alfa vezes o logaritmo de b igual a g vezes t. Porque o g sai para fora, a integral de dt é t. Portanto, b é igual a quem? A menos, eu vou passar esse alfa para cá e o g para cá. O g desaparece. Então, ele é igual a menos alfa, o logaritmo de b é igual a menos alfa t. Portanto, agora eu inverto o logaritmo. Se o logaritmo de b é isso, é porque b é exponencial disso. Então, daqui eu já tiro automaticamente que b é igual a exponencial de menos, então menos aqui, alfa t. Obtive o b, lembrando que b, quem que é b? Então agora eu vou voltar, então já tenho b, né? Vou voltar aqui em cima, que o meu espaço é restrito, e vou lembrar que b, então que era 1 menos alfa sobre g vezes v é igual a b. Mas b agora é exponencial de menos alfa t. Portanto, daqui eu posso tirar a velocidade. Então, a velocidade, num instante de tempo qualquer, porque eu não disse qual é esse instante de tempo, eu simplesmente somei o tempo acumulado até o instante t. É igual, esse 1 passa para lá subtraindo, não é? Então fica, mas aí tem o menos aqui, então multiplica por menos, então é 1 menos elevado a menos alfa t, tudo isso vezes g sobre alfa. Essa é a forma como a velocidade de um paraquedista varia a partir do momento que ele pula, tá certo? Quando t igual a zero, nós havíamos assumido que t igual a zero, o exponencial é 1, né? Exponencial de zero é 1. Então, 1 menos 1 é zero, portanto, a velocidade é zero. E a partir daí a velocidade cresce. E ela cresce dessa maneira. Mas ela não cresce indefinidamente. Quando t vai para o infinito, a exponencial é zero. Exponencial negativa. Então, quando t igual a zero, foi o momento que ele pulou. A velocidade, que é a velocidade inicial, é zero. Quando t vai para o infinito, passou um tempo muito longo. Então, a velocidade vai ser simplesmente, esse termo desaparece. Porque o t é muito grande, então o exponencial é pequenininha. Porque isso aqui é a mesma coisa do que 1 sobre exponencial de alfa t. Como t é grande, é 1 dividido por um número muito grande, que é zero. Portanto, a velocidade vira g sobre alfa, que é constante. Então, o paraquedista pula, a velocidade começa a aumentar e vai atingindo um valor constante, que é a chamada velocidade terminal, que é dada por isso. Isso aqui chama-se velocidade terminal. É a velocidade que ele atinge após passar num tempo relativamente longo. Então, a queda, quanto maior é esse alfa, mais rapidamente ele atinge a velocidade terminal. Então, essa é a variação da velocidade
paraquedista como função do tempo. Eu vou fazer um gráfico aqui para ilustrar como que varia a velocidade do paraquedista como função do tempo. A partir do instante que ele pula, ela varia assim. E esse valor aqui, para o qual ela tende, é a velocidade terminal, que depende da gravidade e da força de resistência. É o balanço entre elas, né? Eu não conseguiria resolver esse problema se eu não utilizasse essas ferramentas, como é o caso do cálculo integral, né? Você percebeu que o cálculo integral, o que eu montei foi as variações. Em cada instante eu sabia o que estava acontecendo, porque eu olhava a resistência, olhava a gravidade e sabia que a velocidade tinha que estar variando daquela maneira. Mas se eu quiser acumular e calcular a velocidade de fato em qualquer instante de tempo, eu tenho que ir somando essas variações. E aí o cálculo das integrais são extremamente úteis e servem bem para ilustrar o que nós estamos fazendo. Bom, então a gente aprendeu a usar o cálculo integral nesse problema, aprendemos o que é a equação diferencial, que é essa equação matemática que envolve derivadas e a própria função, não é verdade? E aprendemos também como que ocorre o pulo do paraquedista. Ele começa a cair em queda livre, quando t é zero, quando t é muito pequeno, esse termo não é importante, ele começa a variar a sua velocidade. Na verdade, eu posso mostrar para vocês que no início ele está em queda livre mesmo. Quer ver? Vou mostrar que no início ele está em queda livre. Para t muito pequeno, o que acontece? A exponencial de menos alfa vezes t é igual a 1, tá certo? Menos alfa t. Essa é uma expansão da exponencial que chama. Se eu substituir isso aqui agora, eu tenho que a velocidade é igual a g sobre alfa vezes 1 menos dá mais alfa t. Esse cancela com esse. Portanto, a velocidade é igual a gt. Então, no início, o paraquedista cai em queda livre. Mas aí, imediatamente, a resistência começa a crescer, porque sua velocidade vai aumentando, e lembra que a resistência depende da velocidade. Então, no início, não tem velocidade, não pode ter esse termo de resistência. Mas à medida que a velocidade vai se desenvolvendo, o termo de resistência vai crescendo, tá certo? E aí, então, a compensação desses dois é que leva a essa variação de velocidade. Mas no início, para tempos pequenos, instantes iniciais do movimento, eu mostrei para vocês que ele está em queda livre. Então, o paraquedista, mesmo pulando com o paraquedas aberto, no início ele está em queda livre. Aí a resistência começa a crescer. Aí começa a compensar a gravidade, aí ele atinge a velocidade terminal. É assim o movimento do paraquedista. E a gente espera que essa velocidade terminal não seja muito grande, porque se for grande, ele vai chegar ao solo com essa velocidade. E isso pode ser fatal para o paraquedista. Bom, esses são dois exemplos que nós vimos com relação ao aplicabilidade do cálculo da derivada e do cálculo integral. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente aprendeu também o movimento do paraquedista. Eu vou fazer rapidamente um terceiro exemplo. Resolver o problema do foguete estar andando lá no espaço já, não tem gravidade. Não é o lançamento de um foguete. O foguete está andando lá, tá certo? Num instante ele tem uma velocidade. E como que funciona o foguete? Para o foguete andar, ele tem que ejetar massa. Então o foguete funciona dessa maneira. Ele ejeta massa, né? E através dessa ejeção de massa, vou botar alguém lá pilotando o foguete, através dessa ejeção de massa, que acontece com uma velocidade u, relativa ao foguete, então os gases da queima do combustível são ejetados com velocidade u, o foguete anda para lá com velocidade v. E nós podemos usar as leis da física para equacionar o problema. Eu tenho que relacionar qual é a variação de velocidade com relação
a variação de alguma coisa. Aqui no caso eu garanto para vocês que é a variação da massa do foguete. Então o foguete tem que ter uma massa e essa massa tem que estar variando para que ocorra a ejeção de massa. E nós sabemos, nós podemos mostrar isso, que a massa vezes a variação da velocidade é igual a menos a velocidade relativa vezes a variação de massa. Eu não vou deduzir para vocês a equação, né, que a gente aprende em mecânica, num curso mais avançado, mas é isso. A aceleração que eu tenho está relacionada com a variação da massa com o tempo por essa equação, onde esse U é a velocidade com que os gases são ejetados do foguete. Então você vê, eu tenho três variáveis aqui, tenho três coisas variando: a massa, o tempo e a velocidade. A única coisa que não varia é a velocidade com que o foguete ejeta. E eu quero saber qual é a velocidade do foguete, ou em cada instante de tempo, ou quando ele tem lá uma certa massa de combustível para ser queimada. Então, como que eu resolvo isso? Então, nós vamos resolver essa equação agora. Observe que a massa que ele tem num determinado instante, essa massa também varia, vezes a variação da velocidade, tem que ser igual à velocidade relativa, que é uma constante, vezes a variação de massa. O tempo aqui, nós não estamos eliminando o tempo, nós só estamos mostrando que a variação de velocidade leva à variação de massa. Essa equação de taxa aqui, se eu multiplicasse por dt aqui, então isso aqui poderia ser, né? Então, essa é a relação da variação de massa com a variação de velocidade. Portanto, agora eu posso escrever que, dessa equação, eu posso escrever que a variação da velocidade do foguete num determinado instante, dividido pela velocidade U, que é a velocidade com que os gases são injetados, é igual a menos a variação da massa dividido pela massa naquele instante. E agora o que eu posso fazer é somar todas essas variações. Então eu vou integrar. Então eu tenho que a integral de dv sobre U é igual menos a integral de dm sobre m. A massa, a velocidade varia de 0 até um valor que eu vou chamar de v quando a massa for um certo valor m. E a massa varia de um valor m0 até um valor no instante m, t, que é m. Tá certo? Então agora eu tenho que fazer essa integral. Integral de dv dividido por uma constante é v. Né? Então eu tenho dessa equação, eu vou apagar aqui agora, e vou escrever que isso aqui eu tenho v, quando a massa for m dividido por U, que é a velocidade relativa de emissão dos gases, é igual a menos a integral de dm sobre m. A integral de d alguma coisa sobre alguma coisa é sempre o logaritmo daquela coisa. Só que aqui vai ser o logaritmo da massa dividido pela massa zero, porque é o logaritmo da massa entre os pontos m e m0. É a diferença, então dá a razão. Tá bom? Se você não está acompanhando todos os detalhes, não tem problema, você pode fazer junto aí com o pessoal de apoio essa conta. Portanto, a velocidade, quando eu tenho uma massa m de combustível, levando em conta que ele partiu, quando ele tinha massa m0, que é a massa inicial, foi quando ele partiu, a velocidade era igual a zero, né? Eu já levei isso em conta aqui, por isso que eu integrei de zero, começou em zero. É igual a U, eu vou inverter a ordem aqui, inverte o sinal. Logaritmo de m0 sobre m. Essa é a velocidade que o foguete vai ter quando ele ainda tem uma massa m de combustível para queimar. Você percebe que eu só consegui fazer essa conta de uma forma simples utilizando a integral. Senão não tinha como fazer, né? Eu tinha lá uma equação que relacionava as variações e eu tive que agora somar, integrar, para obter a velocidade.
E é interessante que no início m é igual a m0. Então, em t igual a 0, m é igual a m0. Portanto, v é igual a 0. Aí eu posso imaginar que a massa, estou queimando massa a uma taxa constante. Então, estou queimando. A massa em cada instante é a massa inicial menos o quanto eu estou queimando. Daí eu tiro a velocidade como função do tempo, que vai ser u logaritmo de m0 dividido por m0 menos beta-t, para um instante de tempo. Então, eu posso até converter de volta, sabendo com que razão eu queimo combustível, eu posso saber qual vai ser a velocidade do foguete em cada instante de tempo. Então, esse é mais um exemplo que a gente resolveu, mostrando a importância do cálculo integral, né? E aprendemos que um foguete só anda porque ejeta gases. Se ele não ejetar gases, se U for igual a 0, tudo isso dá 0, sua velocidade é incapaz de ser variada. Bom, com isso nós fechamos agora o quadro das derivadas, das integrais. Obviamente, fizemos uma apresentação de forma introdutória para que você entenda os princípios básicos e que para você saiba em que condições ela pode ser aplicada. E eu espero que você tenha aprendido com essa introdução o valor que tem essa ferramenta matemática para a ciência de um modo geral. Até lá.